Olhos de Wakanda é a mais nova série animada da Marvel que chegou recentemente no Disney Plus. Mas será que essa série tem algo a agregar ao MCU? Meu nome é Dimitri e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, você pode reclamar o que quiser sobre o final de What If ali, né, que perdeu qualidade nas últimas temporadas e tal, mas não tem como negar que a série realmente fez um bom sucesso ali também, né, teve uma boa audiência, boas críticas, inclusive, principalmente no começo da série, né, e com isso a Marvel decidiu investir um pouco mais em outras animações, então já dá previsto também uma animação focada no universo zumbi da Marvel, né, também teve a série animada do Homem-Aranha, inclusive, e recentemente chegou a série animada Olhos de Wakanda, que exploraria um pouco mais desse mundo de Wakanda, né, dos países mais importantes do universo da Marvel, nosso queridíssimo Pantera Negra também. Então a gente vai fazer a review dessa série e ver como é que ela se encaixa dentro do MCU, o que talvez a gente possa esperar no futuro do MCU, inclusive, né? Mas não antes, é claro, de você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. Deixe seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Já fez tudo isso, então bora fazer a review de Olhos de Wakanda. O primeiro filme do Pantera Negra, lá de 2018, é um dos favoritos de muita gente e um dos melhores filmes que a Marvel fez nesses últimos tempos. O segundo que teve, o Wakanda pra Sempre, dividiu um pouco opiniões. Tudo bem que eles tiveram algumas dificuldades por conta da perda do Chadwick Boseman, que interpretava o personagem do T'Challa ali também, né? Mas assim, também tem o seu saldo positivo. Mas uma coisa ficou faltando muito nesses dois filmes ali, que é apresentar um pouco mais sobre o núcleo de Wakanda, né? Sobre a história do país, porque é um país muito rico, tanto em questão de financeira, já que estamos falando da nação mais poderosa tecnologicamente falando, como também na sua própria história, na sua própria cultura. Seria interessante conhecer um pouquinho mais. A gente até viu um pouquinho mais, justamente no segundo filme, mas ainda assim focou muito no sentimento do luto pela perda do T'Challa e também do Chadwick Boseman, essa guerra entre Wakanda e Talocan, na corrida para ir atrás do Vibranium e por aí afora também. E agora o país em si, Wakanda, ficou um pouco a desejar. Então essa série foi justamente para a gente conhecer um pouco mais da história desse país. É uma série bem curta, de no máximo meia hora cada episódio, 4 episódios ali, praticamente uma minissérie. E se tudo der certo, talvez tenha mais episódios, talvez tenha mais temporadas ali também, né? Que eu acho que é uma série que realmente vale a pena ter mais episódios ali pra ter mais história pra contar. Porque o que eles mostraram aqui já é bem interessante, né? Mostrar o passado de Wakanda, principalmente em várias épocas históricas, e bem históricas mesmo, datando lá de 1200 a.C., na época da Grécia Antiga, inclusive, né? A gente teve a Guerra de Troia ali também, a gente teve a China Antiga, né? Teve a Guerra Ítalo-Etiópia ali também, no final do século XIX também. Então são momentos históricos bem importantes e bem relevantes que a Wakanda teve participação ali, né? Só que assim, é legal ver que o Wakanda teve participação em várias partes desses momentos, principalmente encontrando o Vibranium, que foi localizado em cada uma dessas nações aí também, né? Justamente pelo perigo de ser um material que pode ser muito perigoso em cair em mãos erradas, e eles estão justamente recolhendo Vibranium para ter menos contato com o mundo exterior, né? Naquele momento que o Wakanda ainda era fechado, era excluído do resto do mundo, justamente para que essas nações não tocassem no Vibranium, né? Quem conhece um pouco de história, geografia, né? Sobre os colonizadores europeus ali que exploravam os recursos naturais de outras partes do mundo, principalmente ali da África, faz sentido, né? Então é legal ver esse lado, tipo, de proteger tanto o Wakanda quanto também o resto do mundo de pessoas gananciosas que só pensam em poder e como tirar proveito disso. Além de expandir também os horizontes de Wakanda, ver, por exemplo, a origem dos cães de guerra, que são meio que a força de elite de Wakanda, que vão justamente nessas missões no exterior para proteger pessoas, para ajudar com pesquisa e também para recuperar peças de Vibranium, né? É legal também que mostra um pouco mais do universo da Marvel. Então a gente tem ali a Punho de Ferro também, né? Não é a primeira Punho de Ferro que é apresentada, porque se a gente considerar que a série do Demolidor da Netflix faz parte do MCU, consequentemente todas as outras obras da Netflix também fazem parte do MCU, as obras da Netflix Marvel ali, né? Então, consequentemente, aquele Punho de Ferro horrível que todo mundo pegou mau gosto ali faz parte do MCU, mas é legal ter uma boa versão do Punho de Ferro ali também, né? Mostrando que é uma questão de geracional, né? Passando um manto adiante ali. Então, Daniel Rand é o principal, mas já tiveram outros Punhos de Ferro ao longo da história, e essa aí teria sido uma das primeiras dentro do MCU, e então é legal expandir um pouco esse universo. A gente teve a Horda, que também é um tipo de
espécie alienígena extremamente perigosa ali também, que já causou vários danos nos quadrinhos da Marvel. Então é legal ver também, tipo, que ser apresentado aqui dentro do MCU e que possivelmente pode ter um papel mais fundamental ali mais pra frente, algum outro filme ou série, né? Então é legal que estão expandindo também bastante coisa ali do MCU, que é conhecido nos quadrinhos e que tá explorando no minimamente em outras mídias. Mas também tem os seus poréns. Por um lado, a gente está vendo como o Wakanda se lidava com o resto do mundo ali também, como eles se fechavam ali e como eles faziam essas missões exteriores, né? Mas por outro, o Wakanda em si, a gente quase não vê nada, né? Tipo, alguma coisa dentro ali também, tipo, algumas questões políticas que podia ser apresentada ali também, que até mostrou um pouquinho lá no primeiro filme do Pantera Negra, no segundo também, mas acho que podia mostrar um pouco mais do núcleo de Wakanda mesmo, dentro do país, né? O que acontece ali, como funciona o país, seria uma coisa interessante também. A gente tá falando da nação mais avançada tecnologicamente falando, então acho que podia ter algumas coisas ali dentro, por exemplo, como é que foi mostrar alguma situação onde teve realmente um invasor, pessoas tentando invadir, pessoas tentando encontrar o país. Acho que podia mostrar essas questões mais internas do país, ao invés de mostrar eles explorando o mundo. Essa parte de explorar o mundo é bem legal, mas acho que falta mostrar ainda coisas de dentro de Wakanda. E uma questão também que é um grande furo dentro de todo o MCU foi mostrado justamente no último episódio, né? Que é um episódio muito bom também, né? Só que quem assistiu esse episódio, quem acompanha todo o universo cinematográfico da Marvel, percebe que tem um grande furo ali, porque a gente vê a última Pantera Negra, né? Tipo, que é lá do ano de 2300 e não sei o que ali, que acaba voltando justamente para poder evitar uma invasão alienígena no futuro, né? Porque essa invasão aconteceu, né? Todas as nações do mundo se voltaram, se juntaram contra essa invasão, perderam. Wakanda, que ficou excluída por conta própria também, acabou sendo o último alvo. Então, se Wakanda tivesse ajudado desde o começo todo o resto do mundo, essa invasão podia ter sido acabada, mas não deu certo. A Terra se ferrou, então essa última Pantera Negra voltou no tempo justamente para poder encontrar um fragmento de vibrânio que poderia ser a peça-chave para um efeito dominó que levaria os eventos do primeiro Pantera Negra, que aí teria a tentativa de golpe ali do Killmonger, e o T'Challa perceberia que ficar excluído por muito tempo, apesar de ter seus pontos fortes, também tem seus pontos fracos. Eles tinham capacidade de ajudar as outras pessoas justamente por conta dessa tecnologia, então eles abririam as portas de Wakanda para o resto do mundo, né? Então meio que achou a peça fundamental que faria com que o Wakanda se conectasse com o resto do mundo e futuramente pudesse se juntar com as outras nações para poder evitar essa invasão ali, né? Só que se a gente lembrar lá de Vingadores Ultimato, se você volta no passado e altera alguma coisa lá, não altera o futuro, não altera, o presente continua intacto, só cria uma ramificação ali, né? Então é mais uma vez essa questão de viagem no tempo que a Marvel traz ali também, que não segue os padrões em outras produções que foram trazidas, a não ser que toda essa questão do multiverso que eles estejam tratando ali, tanto que a personagem fala que talvez se pudesse corrigir isso, ajeitaria com a linha do tempo dela, enfim, né? É mais uma bagunça, que quando você mexe com viagem no tempo e multiverso, sempre vai ter uma bagunça, e a Marvel acho que é uma das que mais tá bagunçada ali também, né? Então tem sim esse furo do roteiro. O episódio é legal, a história é legal, mas não condiz com o resto do universo apresentado até agora. Mas tirando esses detalhes, a série como tudo é muito bem feita, né? Então, tipo, mostrar a participação de Wakanda em grandes eventos históricos, como eu falei, né? Como é possível ver que o Vibrânio tem, apesar da maior parte estar em Wakanda, tem algumas pequenas parcelas espalhadas pelo mundo ali também, né? Mostrar uma animação bem feita, bem bonita ali também, que se tivesse explorado um pouco mais de Wakanda, acho que mais dos cenários, o Wakanda talvez pudesse ser uma animação muito bem mais trabalhada também, para mostrar essa direção de arte praticamente, né? Então, tem detalhes legais também, são bons personagens contados em cada histórias, né? Boas cenas de ação, personagens com camadas ali também, né? Que realmente explora um pouquinho do que pode ser, do que poderia ser mostrado a mais também sobre o núcleo wakandano ali, sobre os cães de guerra, sobre a realeza do país, sobre a tecnologia deles. Então, a série como toda, a série tem vários aspectos históricos também que eles, assim, o cerne eles conseguem acertar, né? Mas são esses detalhes também que são de furo de roteiro, e poder mostrar um pouco mais do país ali também, ao invés de como ele funciona no resto do mundo, podia ser como funciona ele internamente, mas de resto ele realmente acerta em muitas questões. Então minha review, minha crítica, meu veredito final sobre Olhos de Wakanda é que assim, não é uma série que agrega tanto para a continuidade da Marvel, né? Expande sim um pouco ele, como eu falei que tem um Punho de Ferro, tem também a questão
da Horda também, tem a questão da viagem no tempo, que é um grande furo em relação a todo o MCU, não a série, mas com o resto da continuidade da Marvel, mas é um bom episódio também, é uma boa história, é legal que se conecta diretamente com uma das obras principais da Marvel, embora, é claro, com esse furo de roteiro em relação à viagem do tempo, né, mas ainda faltou explorar um pouquinho mais do próprio núcleo de Wakanda, conhecer um pouquinho mais, e eu acho que assim, é uma animação bem teste ali também, né, uma série animada bem teste, porque a Marvel meio que tá se desprendendo das produções diretamente por streaming, então focando mais nos filmes ali também. Então, possivelmente, o que está pronto, eles vão continuar lançando, né? Mas dependente de como for o sucesso dessa série, né? Se der certo, talvez eles façam uma segunda temporada com um pouco mais episódios, né? Um pouco mais longa, que acho que faz sentido conhecer um pouco mais sobre o universo de Wakanda, assim, de uma forma despretensiosa, sem ficar criando grandes arcos, né? Apresentando no máximo uma outra pontinha ali que pode ser fundamental ali pro futuro do MCU, mas sem ser aquela coisa de você ser obrigado a ter que assistir a série para poder entender o resto da continuidade. Então a série como um todo é boa, você pode assistir sem medo de ter que conhecer todo o resto da Marvel ali também, né? Mas assim, se você não assistir, também não vai perder grande coisa em relação à continuidade da Marvel. E essa é mais uma review, mais uma crítica, mais um veredito meu. Lembrando que eu não sou um crítico especializado, só sou uma pessoa que gosta de consumir esse tipo de conteúdo. Então eu vou dar a minha opinião sincera sobre esse conteúdo. Vou falar o que ficou bom, o que ficou ruim, o que eu curti, o que eu não curti. Mas e vocês, concordam comigo? Gostaram também dessa animação? Ou vocês acham que é qualquer coisa ali, muito nada a ver? Deixa aí nos comentários, compartilha esse vídeo pra todo mundo que é fã de Wakanda, que é fã da Marvel, que é fã de uma maneira geral. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação de novos vídeos. E deixa o like, gostei, joinha, curtida, chame quando vocês quiserem. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!